Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa. Eu venho aqui hoje falar para vocês sobre o Fundo de Previdência Nord Icatu AT70 Previdência, obviamente. Essa semana inteira estamos com a agenda cheíssima falando de Previdência. Ontem a Marília já veio aqui falando um pouco de Previdência, falando do fundo BMR. Amanhã o Bré vem falar sobre planejamento tributário, planejamento sucessório, que o fundo de previdência é um ótimo instrumento para fazer esse tipo de coisa. Depois vem o Nélio explicar as tecnicidades dos fundos de previdência e como eles funcionam de forma diferente dos outros fundos. A gente vai ter tudo isso aqui essa semana. Acompanhe conosco. Vamos lá. O fundo de previdência do antitrader. Você fala, cara, qual a diferença de um fundo de previdência para um fundo normal? É fácil. Se você é CLT, você tem aquele ganho de 12% ao ano que você pode investir no fundo de previdência e você não paga imposto em cima disso. Então, a longo prazo, vale bastante a pena. E é exatamente por isso, pensando no bem do seu rico dinheirinho, você pagando menos imposto, que a gente criou o fundo de previdência do antitrader. Qual a diferença dele para um fundo normal do antitrader? É fácil, ele é 70-30, então os fundos de previdência não podem ser 100% bolsa, só para investidores qualificados. Então a gente criou um fundo que é 70% estratégia do antitrader, 30% renda fixa da Marília. É basicamente a mesma coisa, é que ele tem digamos, um pouquinho de CDI ali, um pouquinho de renda fixa, que tira um pouco a volatilidade do portfólio. Mas a estratégia é a mesma estratégia do antitrader. Ah, Bruce, qual é a estratégia do antitrader? É fácil, a gente procura as melhores empresas, aquelas empresas que negociam aos menores preços e que têm as melhores oportunidades de crescimento, que têm as maiores rentabilidades, que já hoje funcionam, ou quer dizer, que já hoje tem um negócio muito bom, com vantagens competitivas, com barreiras de entrada, com rentabilidade elevada, com crescimento de lucro, com crescimento de EBITDA, com crescimento de receita, e a gente imagina que isso se mantenha no futuro. Essa é toda a ideia. Ao invés da gente imaginar, isso muita gente me pergunta, né? Ah, Bruce, eu vou comprar uma empresa que vai se beneficiar de alguma coisa que vai acontecer, aí se der certo eu ganho. A gente não faz isso, a gente faz o contrário disso. A gente compra alguma coisa que já funciona hoje. Então, a probabilidade de acerto nessa recomendação, né, nesse investimento é muito mais alto, porque sempre que você imagina que alguma coisa vai acontecer, pode acontecer ou pode não acontecer. A gente compra coisas que já acontecem hoje. Inclusive, essa é uma recomendação dos grandes Warren Buffett e Charlie Munger, né? O finado Charlie Munger, né, que faleceu recentemente, essa é exatamente a estratégia dele. A gente tenta trazer a estratégia deles justamente para esse fundo, para basicamente ganhar dinheiro a longo prazo. Por que a gente foca em resultados? Porque a longo prazo as cotações seguem resultados, as ações seguem os resultados das empresas. No curto prazo é uma loucura, acontece alguma coisa, o pessoal bate numa ação, acontece outra coisa, a ação sobe e tal, mas se você olha a longo prazo, com os anos, você vai perceber que todas as ações, quase todas as ações, não vou falar todas porque sempre tem alguma que não segue, mas a grande maioria das ações, 99% das ações seguem os resultados a longo prazo. A mesma coisa investir na bolsa é investir em uma padaria. Quando você vai conversar com o seu primo que tem uma padaria, se você quer ser sócio dele, a sua análise da padaria do seu primo é a mesma análise que a gente faz das ações na bolsa. A grande diferença da bolsa é que você tem a liquidez, você pode errar um pouco mais, porque se não der certo você pode trocar por alguma outra coisa, e você tem muitas opções de investimento. A gente usa essas opções não para ficar trocando de ações o tempo todo, mas para escolher as melhores ações ou as melhores empresas que a gente consegue encontrar no mercado. Ah, Bruce, dá um exemplo aí de algumas empresas que você gosta, que façam sentido e tal a longo prazo. Com certeza. PetroRio, se você me conhece, você conhece PetroRio, eu sou o senhor PetroRio, todo mundo fala que eu falo demais de PetroRio, mas é uma empresa que tem resultados espetaculares, ela basicamente compra campos maduros, que são campos que já produzem petróleo, isso tira o risco de você tentar explorar um lugar e não ter petróleo lá, então esse risco é muito menor na PetroRio. A PetroRio comprou campos que já produziam petróleo, ela consegue operar esses campos num custo muito mais baixo que as empresas que operavam esses campos lá atrás operavam, então ela gera uma tonelada de caixa para o acionista. O que ela faz com esse caixa? Paga dividendos? Não. Ela compra novos campos e tem um aumento de produção. Isso deu tão certo que a empresa já subiu coisa de 16 ou 17 vezes nos últimos 4 anos, 4, 5 anos, e provavelmente vai continuar subindo, porque ela continua super barata, ela negocia hoje coisa de 8 vezes lucros. Os resultados dela são assim, um negócio impressionante. E ela continua nos dando muitas alegrias. Ah, mas fala mais uma aí que PetroRio já conhecia. Vamos lá. Vamos é uma locadora de caminhões que basicamente compra o caminhão das montadoras com desconto, aluga esse caminhão para o industrial,
O industrial hoje, com o juro elevado, fala, cara, eu tenho um monte de caminhão aqui no meu pátio, eu vou vender esses caminhões, vou alugar os caminhões da Vamos, então eu recebo o dinheiro da venda dos caminhões, eu alugo, então eu pago só o mês a mês. Isso sai mais barato pensando a longo prazo, por quê? Porque a Vamos consegue comprar caminhão mais barato, porque ela compra muito caminhão das montadoras, da Scania, Volvo, Volkswagen, Mercedes e tudo mais. Ela compra muito, então ela compra com desconto e ela também tem um custo de capital mais baixo do que as empresas menores, né? Ela consegue dinheiro mais barato justamente para comprar esse caminhão. Juntando as duas coisas, esse mercado não tem nenhuma empresa maior que a Vamos, na verdade a Vamos é muito maior que a segunda colocada, então a Vamos vai crescendo muito forte justamente se apoiando nisso, né? E com crise ou sem crise a empresa vai bem, porque com crise os caras querem caixa, né? O industrial quer caixa, então ele vende os caminhões e aluga, ele recebe dinheiro por isso, para pagar dívida, para pagar funcionário, para alguma dificuldade que ele tenha. E a longo prazo, com o mercado bom, obviamente a economia anda, os caras querem mais caminhões, tem mais transporte e tudo mais, a Vamos ganha nos dois jeitos. Uma empresa super rentável, uma empresa que investiu bastante nos últimos anos para um crescimento muito forte que ela vem tendo. Também negocia coisa de 5 vezes lucros olhando para frente. Sozinha no seu mercado, uma grande oportunidade na nossa humilde opinião. Inclusive ela caiu recentemente, então é uma oportunidade maior ainda, né? O que acontece com a gente comparando com o resto do mercado? Como a gente olha os resultados e se os resultados não foram impactados por algum problema, sei lá, na bolsa, no mundo, na economia mundial, na China, nos Estados Unidos e tudo mais, se os resultados continuam subindo, as ações caem, para a gente é uma oportunidade maior de aumentar a alocação naquele papel e é alguma coisa que a gente faz bastante ativamente e ganhamos muito dinheiro com o tempo fazendo isso. Essas duas são ótimas empresas que têm grandes participações no nosso portfólio. O grande negócio, né, de investir em um fundo é que a gente já faz os rebalanceamentos, a gente já compra Vamos mais quando ela cai, a gente aumenta a PetroRio quando ela cai ou diminui um pouco quando sobe demais. Isso já vem automaticamente, na verdade não é automaticamente, a gente tem nossos gestores que já fazem esses rebalanceamentos, enquanto você pode simplesmente curtir a vida na praia, ou então trabalhar, ou então ganhar dinheiro da forma que você ganha. Não precisa se preocupar com isso. É só você fazer a sua aplicação ou fazer aplicações recorrentes, que é ainda mais interessante, e se beneficiar da geração de resultado dessas empresas pensando a longo prazo. Putz, Bruce, gostei. Como eu invisto no fundo de previdência? Um negócio que eu não falei, que é muito interessante. Se você tem filhos, quer fazer um investimento para os seus filhos, abra uma conta no nome deles, fale para todo mundo da sua família que você tem uma conta aberta no nome deles, porque avós, tios, cunhados, sei lá quem, primos e tudo mais, quando querem dar um presente pro seu filho ou filha, obviamente, podem fazer diretamente nesse fundo. Se você pedir o dinheiro para sua conta, eles vão sempre ficar desconfiados. Putz, mas eu vou te dar, será que você vai guardar para o seu filho e tal? Mas se a conta é no nome dele, é um negócio muito mais fácil, dá muito mais tranquilidade para os familiares, para os amigos que queiram dar presentes. E esse negócio crescendo ao longo do tempo, né? Esse negócio bem investindo ao longo do tempo, vai dar um futuro muito mais tranquilo para os seus filhos quando eles fizerem, quando eles tiverem dinheiro para usufruir desse capital investido. Ah, gostei. Vamos lá, Bruce. Como que eu invisto no fundo de previdência do Antitrader? Para mim ou para o meu filho ou para quem seja? A gente tem o fundo em 3 plataformas, no Banco Inter, no Banco BTG Pactual e na Saks. Qualquer um dos 3 você consegue acessar via o nosso site, é só você entrar lá, entrar no fundo de previdência Antitrader. Você tem o linkzinho direto de cada uma das plataformas que te leva direto na plataforma. Você abre uma conta, caso você ainda não tenha, abre uma conta, faz o investimento. Ah, mas como que funciona? Quanto tempo demora para se eu precisar sacar ou se quiser colocar e tudo mais? Quanto que são as taxas? Basicamente, se você investe, a cotização é D+1, quer dizer, você pega a cota do dia seguinte. Por quê? Porque todo dia o fundo fecha as posições, então eles calculam quanto são as posições. Quando você investe, você pega as posições da abertura do dia seguinte. Para resgate, a cotização é D+7 com liquidação em D+2, quer dizer, você recebe o dinheiro de volta em 9 dias, assim, super rapidinho. Na verdade, 2 dias é o tempo que, se você compra ou resgata as ações da bolsa, é o tempo que demora para cotizar, né, que é o financeiro, que é basicamente para você ser cobrado esse dinheiro. E os 7 dias é o tempo que o gestor leva para alinhar aquele portfólio com o resto e deixar o dinheiro disponível na sua conta para o seu saque. A taxa de administração do fundo é de mais ou menos 1,2% e não tem taxa de performance, então você paga só 1,2%, é uma taxa super baixa se você olhar a indústria. Um negócio super tranquilo. Gostou? É só entrar no link que está aqui abaixo do vídeo, entrar no nosso site, clicar na plataforma que você gosta mais, e a gente está sempre aumentando o número de plataformas que a gente tem, então já teremos mais plataformas com fundo disponível. Entrar nessa plataforma, abrir conta, colocar o dinheiro e
aproveitar a praia. Obrigadão, pessoal. Então esse vídeo foi sobre o Antitrader 70, o AT70 Fundo de Previdência. Amanhã a gente tem o Breia, que vai falar para vocês sobre planejamento tributário. Então sim, os fundos de previdência são ótimos instrumentos para fazer planejamento tributário, para fazer sucessão e tudo mais. O Breia vai explicar isso detalhadamente para vocês. E depois vem o Nélio é meio nerd, então ele vai passar muito tempo explicando para vocês todas as tecnicidades dos fundos de previdência, o que é um negócio super interessante para quem gosta. Aproveitem, essa semana inteira a gente vai estar falando de previdência, então aproveitem, conheçam tudo e invistam em bons fundos de previdência por longo prazo. Um abraço.